Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Lucas, capítulo 7, versículo 15. Todos acharam? Quem achou, dá um glória. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Quem achou, dá um glória. Está escrito: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Vou repetir. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Agora olhe para o teu irmão, olha para a tua irmã, diga para ele, diga para ela: nem tudo está perdido. Fala mais forte: nem tudo está perdido. Quem acredita nessa palavra? Amém. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Igreja do Deus Vivo, estamos diante de um texto bastante conhecido, expressado pelos pregadores do Evangelho. Quem nunca ouviu falar sobre a viúva da cidade de Naim? Certo é que esse texto é envolvente e podemos tirar dele lições que mexem com a nossa alma. A Bíblia diz que Jesus, ele estava em Cafarnaum, e Cafarnaum ficava a 40 quilômetros da cidade de Naim. A cidade de Naim significa agradável, bonita, amável. É contraditório isso aqui, porque o que era para ser agradável, agora está tendo tristeza. O que era para ser bonito, agora está tendo dor. O que era para ser amável, agora está tendo luto. A vida dessa mulher, ela estava sendo marcada por dores, por sofrimento, por perdas. Talvez tenha alguém aqui que está passando por esse momento. Talvez tenha alguém aqui que está nessa condição. Parece que eu estou contando a história de alguém. A Bíblia diz que essa mulher era viúva. Perceba que a morte não respeita posição social. A morte chega, a morte ela vem. E a Bíblia diz que uma vez mais a morte vai bater na porta da casa dessa viúva. A primeira coisa que eu entendo aqui é que essa viúva, ela está passando pela mesma dor pela segunda vez. E quem aqui nunca passou pela mesma dor pela segunda vez? Ou talvez tenha alguém aqui que nesse momento está passando pela mesma dor pela segunda vez. Te magoaram na mesma ferida, mentiram para você de novo, disseram aquilo que você não é novamente. Você foi traída pela segunda vez. Talvez tenha alguém aqui passando pela mesma dor pela segunda vez. Mas o capítulo 7, no versículo 11, a Bíblia diz: e aconteceu que Jesus indo. O que eu quero que você também entenda é que a palavra aconteceu, no dicionário Aurélio, na língua portuguesa, significa alterar a realidade. Perceba que a Bíblia está dizendo que aconteceu que Jesus indo, e Jesus, ele tem uma direção. Jesus, ele tem um endereço. Qual é o endereço? A cidade de Naim. Eu abro um parênteses aqui para dizer para alguém que Jesus está com o teu endereço na mão. E nessa noite, ele está a caminho da tua casa, da tua família. Para quê? Para alterar a realidade. A realidade daquela viúva era de dor. A realidade daquela viúva era de perca. A realidade daquela viúva era de lamento, era de pranto, era de luto. Mas a Bíblia diz que Jesus está indo à cidade de Naim. Aconteceu
porque Jesus está indo. Perceba, a palavra acontecer significa alterar a realidade. Eu quero dizer para alguém que me ouve aqui nessa noite que Jesus está a caminho da tua casa para alterar a realidade. Jesus está a caminho da tua vida para alterar a tua realidade. Eu não sei qual é a realidade que está dentro da tua casa. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. Mas de uma coisa eu sei: Jesus é especialista em alterar a realidade. Quando ele passou dentro da casa da sogra de Pedro, houve cura. Quando ele passou dentro da casa de Zaqueu, houve salvação. Quando ele passou lá em Caná da Galileia, em um casamento que havia acabado o vinho, vinho simboliza alegria. Em um casamento que havia acabado a alegria, ele transformou a água em vinho, trazendo alegria para dentro daquela casa, porque está escrito está, que aonde a presença do Senhor está, até a tristeza tem que saltar de alegria. E para acalmar o teu coração nessa noite, hoje cumpre-se uma palavra no nosso meio. Qual é a palavra? Pastor Israel, a palavra é essa: aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele também está presente, alterando a realidade. Eu não sei você, mas eu já consigo perceber ele passeando dentro da igreja. Olha ele aí, ó, isso. Olha ele aí, ó, tocando em alguém, ó. Calamanturimi, Canamaué, Canamanácia. Alguém lá atrás já entendeu, ó. Olha lá, o presbítero Douglas já levantou as 2 mãos. Alguém aqui na frente está de mão levantada, falando em línguas estranhas. Jesus está passeando dentro dessa casa. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó, tocando em corações feridos, tocando em almas angustiadas, tocando em pessoas que precisam de um renovo. Jesus está passeando. Eu não sei qual é a tua realidade, mas de uma coisa eu sei: hoje Jesus altera a tua realidade. Altera a tua realidade. E se tem alguém aqui que acredita, abre a tua boca para adorar. A primeira coisa que Jesus está dizendo para alguém aqui é que eu estou indo. Para quê? Para alterar a realidade. Missionária Nathalie, e muitas das vezes a promessa que Deus faz vai confrontar com a nossa realidade. Tem base bíblica, pastor Israel. Você nunca vai ver o pastor Israel dizer algo e não provar na Bíblia. A Bíblia conta a história do nosso irmão Abraão. Qual é a promessa? Tu serás pai de multidões. Qual é a realidade? Ele tem uma mulher dentro da sua casa, não gera, não pode ter filhos, mas Deus está dizendo: tu serás pai de multidões. A promessa que Deus está fazendo está confrontando com a realidade que Sara está vivendo. E tem alguém aqui no nosso meio que tem uma promessa, mas a realidade que está vivendo está confrontando com a promessa. Tem alguém aqui em nosso meio que tem uma promessa, mas a realidade está confrontando com a promessa. Aleluia. Quer ver? Tem alguém aqui que está dentro da igreja, mas o marido ainda está dentro de um bar. Tem alguém aqui que está dentro da igreja, mas o filho ainda está perdido na droga, mas tem uma promessa. E qual é a promessa? Hoje ele está bebendo cachaça no bar, mas amanhã vai ser tomador de Santa Ceia. Qual é a promessa? Hoje o filho está na droga, mas amanhã vai estar aqui em cima pregando a palavra de Deus. A tua realidade não tem o poder para anular a promessa. Só quem tem promessa, levanta a tua mão direita para cima. Isso, eu estou sentindo Deus aqui. Tarabanturimi, Narabaué Calabadacha, Narabata Carabaxé de Canaracha. A tua luta, a tua prova, a tua dificuldade não tem o poder de impedir a promessa que um dia Deus fez para a tua vida. Se prepare, é tempo
de cumprimento de promessa, há um tempo de lágrimas cessando e há um tempo de sorriso a caminho da tua vida, a caminho da tua casa. Se você acredita nessa palavra profética, faz o diabo passar vergonha, abre a tua boca para adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Perceba que dentro do texto a Bíblia continua narrando, expressando a história dessa viúva. Aquele chão já havia colhido a lágrima dela. Ela conhecia o caminho da dor. Ela conhecia o caminho do cemitério. E tem alguém aqui que talvez, missionária Nathalie, está nessa condição. Está passando pelo mesmo caminho, sofrendo a mesma dor, derramando lágrimas no mesmo lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia dá uma pausa na história da viúva. E a Bíblia agora olha para outro ângulo, outro lado. E a Bíblia diz: enquanto a viúva está vindo em dores, em lamento, e uma multidão com ela, do outro lado, está vindo Jesus com os seus discípulos. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Aleluia. Parece que vejo a morte tendo que encontrar com o dono da vida. Parece que vejo o problema tendo que encontrar com o dono da solução. Detalhe, a Bíblia diz, missionária Nathalie, que Jesus, ele vai chegar na porta da cidade. Olha para cá, porta simboliza limite. Aleluia. Porque o cemitério ficava para fora da cidade. Então tudo que o diabo queria é fazer com que o defunto passasse pela porta da cidade. O diabo conseguiu que o defunto passasse pela porta da casa. Mas o diabo não conseguiu com que o defunto passasse pela porta da cidade. Por quê? Porque Jesus chegou primeiro. Opa, alguém entendeu aqui? Eu vou repetir de novo. Porque Jesus chegou primeiro. Tem alguém do lado de fora dizendo: vai ter divórcio, vai nada, Jesus chegou primeiro. Tem alguém dizendo: teu filho vai morrer na droga, vai nada, Jesus chegou primeiro. Tem alguém olhando e dizendo: não vai ser feliz, não vai voltar a sorrir, é mentira do diabo. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus Cristo de Nazaré chegou primeiro. Aí, porta fala de limite, mas porta também fala de acesso. Mas eu quero trabalhar em cima do limite. Por quê? Porque é quando o crente chega no limite que Deus entra com a providência. Eu vou repetir porque alguém entendeu desse lado aqui. É quando o crente chega no limite que Deus entra com a providência. Vamos de Bíblia, presbítero Douglas. O limite de Moisés era o Mar Vermelho e Deus abriu. O limite da irmã Ana era a esterilidade e Deus lhe concedeu Samuel. O limite do Abraão era o Isaac e Deus proveu o cordeiro. O limite de Jesus Cristo era a morte, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. E nessa noite Ele está no nosso meio para abençoar a tua vida, para tirar a tua família da carabantoreme, carapau e calabatácia. Ele está aqui. No limite é que Jesus chegou com a providência. E o que mexe com o meu coração é que a vida dela estava sendo marcada por perdas. A vida dela estava sendo marcada por dores. E não é assim que acontece na nossa vida? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E há tempos de lágrimas, é verdade. Mas a Bíblia nos consola. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Aleluia. A Bíblia sempre nos consola. Louvado seja Deus. E a vida dela estava marcada por dores.
Tem alguém aqui que me ouve que talvez até aqui a sua vida foi marcada por dores, por decepções, foi marcada por perdas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas Jesus está dentro da cidade de Naim, alterando a realidade. Perceba que essa mulher agora, ela vai ouvir uma palavra de Jesus que eu tive que orar para entender isso aqui. E qual é a palavra? Não chores. Como não chorar se o meu filho está dentro do caixão? Como não chorar se o meu casamento não vai muito bem? Como não chorar se a porta ainda continua fechada? Como não chorar se eu ainda carrego feridas que sangram dentro de mim? Como não chorar se as coisas não dão certo? Eu tive que orar para entender isso aqui. E Deus gritou ao meu coração. Sabe por que Jesus estava dizendo para ela não chorar? Porque Jesus não ia enxugar as lágrimas dela com um lenço, como o homem faz. Jesus ia enxugar as lágrimas dela fazendo um milagre. Opa, eu vou repetir para que alguém entenda que Jesus não vai enxugar suas lágrimas com um lenço, não. Jesus vai enxugar as suas lágrimas fazendo um milagre. Coloca a tua mão direita para cima de novo, que eu senti o espírito de profecia sobre a minha vida. Jesus não vai enxugar a tua lágrima com lenço, não. Tem milagre a caminho da tua casa, tem milagre a caminho da tua vida, tem milagre a caminho dessa congregação. Se você acredita nessa palavra profética, abre a tua boca e dá um glória gostoso para Jesus. Irmãos, perceba que Jesus vai dizer, não chores. Aleluia, é contraditório, porque ela está carregando dores, e o seu único filho está dentro do caixão. E quando a Bíblia fala de filhos, a Bíblia fala de história. Como assim, pastor Israel? Quem não se lembra? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O que estava sendo enterrado ali era a história daquela mulher. Louvado seja Deus. A história dela estava acabando ali, missionária Nathalie. Não teria continuidade. E tudo que o diabo quer é enterrar a tua história. Mas nessa noite ele perdeu. Por quê? Porque Jesus chegou primeiro. Quem escreve a tua história não é o homem que escreva com lápis, também com caneta e a borracha apaga. Quem escreve a tua história é Deus. E o diabo não apaga, o fofoqueiro não apaga, o invejoso não apaga. Nada apaga a história que Deus hoje começa a escrever na tua vida. Tem alguém que acredita nisso aqui? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus vai dizer, não chores. E quando Jesus semeia essa palavra no coração da mulher, ele vai estender as mãos e vai tocar no esquife. Isso aqui mexeu com o meu coração também. Por quê? Porque Jesus não toca no defunto. Jesus toca no esquife. E o esquife é o caixão. É a estrutura que está levando o morto para a cova. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque muitas das vezes Jesus, ele não vai tocar no problema, mas ele vai tocar na estrutura do problema. Como assim, pastor Israel? Muitas das vezes Jesus vai tocar na estrutura daquele problema que está levando o teu casamento para a cova. Muitas das vezes Jesus vai tocar na estrutura daquele problema que está levando a tua vida financeira para baixo. É na estrutura que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que Ele vai tocar. Que Ele vai tocar. E a Bíblia diz que quando Ele tocou, aqueles que carregavam o defunto ou o esquife pararam. Porque quando Deus toca... Oh glória! Quando Deus toca, missionária Nathalie... Quando Deus toca, muda as histórias. Quer ver? A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 32, versículo 24, Jacó está colhendo aquilo que ele plantou. O seu irmão, o Esaú, está vindo atrás dele, com uma multidão. E muitas das vezes nós não entendemos isso. É colheita. Aleluia. E Deus abre a minha boca para dizer para alguém aqui, não está gostando da colheita? Ainda dá tempo de mudar a semente.
Não, olha para o teu irmão, diga para ele, diga para ela, ainda dá tempo de mudar a semente. Fala mais forte, ainda dá tempo de mudar a semente. Isso. Missionária Nathalie, a Bíblia diz que Jacó vai ficar a sós com Deus. Eu entendo duas coisas aqui. A primeira coisa que eu entendo é que Deus nunca vai permitir que você fique só para viver uma solidão. Não. Deus vai permitir que você fique só para ter um encontro com Ele. Aleluia. A outra coisa que eu entendo aqui, missionária Nathalie, é que ele vai passar a noite inteira fazendo uma oração. Uma teofania, o próprio Deus, através de um anjo, desce. E Jacó agarra o anjo. Perceba que Jacó não passou a noite inteira no Facebook. Jovens, Jacó não passou a noite inteira no TikTok. Igreja, Jacó não passou a noite inteira no WhatsApp, falando mal de ciclano, de fulano, não. Jacó passou a noite inteira orando, 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 orando. Sabe o que aconteceu? Deus não aguentou. A Bíblia diz que o anjo vai tocar em Jacó. A primeira coisa que aconteceu com Jacó foi essa. Ele começou a manquejar. Porque quando o crente realmente é tocado por Deus, ele não anda mais da mesma maneira. Ele anda diferente. Deus marca ele, missionária Nathalie. Como assim, pastor Israel? Realmente quem foi tocado por Deus, ele anda diferente. Ele se veste diferente. Ele fala diferente. Ele se comporta diferente. Até a adoração dele é diferente, quer ver? Ó. Até a adoração de quem é tocado é diferente. E sabe qual foi a outra coisa que aconteceu com Jacó? Nós estamos falando de toque, porque Jesus tocou no esquife. Quem está me acompanhando aqui, dá um glória. Nós estamos falando de toque. A outra coisa que aconteceu com Jacó foi essa. A Bíblia diz que Deus, missionária Nathalie, mudou o nome dele. Mudou a identidade dele. É a mesma coisa que Deus está apagando uma velha história e começando a escrever uma outra história. Agora não é mais Jacó, agora é Israel. Nação santa, povo escolhido, separado. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu tenho a plena convicção que algumas pessoas aqui vão ser tocadas por Deus. Alguém levantou a mão lá atrás, ó. Algumas pessoas aqui vão ser tocadas por Deus. Aqui no meio alguém levantou a mão também, ó. Canturimini canamaue narabadácia, calabasúbia de candarabastébia, calapatá. Eu sinto Deus passeando dentro da igreja. Oh glória, oh glória. Missionária Nathalie, eu ouço a voz de Deus do meu lado direito. Não tem como errar, eu já ouço ela há algum tempo. Deus está tocando em vidas aqui, ó. Tarapanturimi carabau e calabadácia, cantoremene calabastébia. Oh glória, tem alguém chorando ali no meio, olha só, meu Deus do céu, Deus está tocando em alguém aqui. Missionária Nathalie, tem uma jovem chorando ali atrás, olha, ananturimi calabadácia, é o toque, tem renovo para tua alma, tem cura para tua alma, porque quando ele toca, ele faz, ele refrigera. Deus está tocando em vidas aqui. Irmãos, eu estou finalizando. A Bíblia diz, missionária Nathalie, que agora Jesus ele vai falar, defunto, assenta-se. A Bíblia diz que ele vai se assentar e vai começar a falar. Irmãos, eu queria tanto saber o que ele falou. Aonde a Bíblia silencia, a gente não pode abrir parênteses. Mas eu queria saber, missionária Nathalie, o que aquele defunto falou. Aleluia. Mas, irmão Mário, perceba que algo interessante aconteceu. Por quê? Porque Jesus, quando o menino ressuscitou, Jesus não entregou para a tia. Jesus não entregou para a avó. Jesus entregou para a mãe. Sabe por quê? Porque o teu milagre tem o teu endereço.
Alguém entendeu aqui? O teu milagre tem o teu endereço. Quem erra o teu endereço é o correio, é o Mercado Livre, mas Jesus sabe muito bem aonde você mora. Jesus sabe muito bem aonde você reside. Tem milagre a caminho da tua casa. E isso é especialidade de Deus. Deus, ele tem uma boa notícia. Ele tem um milagre. E ele tem um endereço e ele tem um nome. Qual é o nome? Maria. Qual é o endereço? Galileia. Louvado seja Deus. Deus não erra endereços. Tem coisa boa a caminho da tua casa. Tem coisa boa a caminho da tua vida. Deus me trouxe aqui para dizer, ainda essa semana tem coisa boa a caminho da tua casa. Missionária Nathalie, por favor, dá um abraço naquela mulher que está chorando lá atrás. Isso. Porque quando a senhora abraçar ela, o céu vai abraçar também. Isso. Isso. Isso, filha. O céu te abraça hoje. Ó. Caraban, Sumini, Canamauê. Calabá, Soquemene, Canamauê, Canamanácia. Isso. Tem coisa boa a caminho da tua vida, filha. Nem tudo está perdido. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Quem acredita nessa palavra? Eu posso contemplar pessoas aqui derramando lágrimas, sabe por quê? Porque talvez a sua história é parecida com a viúva de Naim. E sabe que Deus fala comigo? Deus fala comigo aqui, missionária Nathalie, que tem pessoas que estão sorrindo por fora para disfarçar uma dor que carrega por dentro. Não é verdade, irmão Mário? Aleluia. Tem pessoas aqui, missionária Nathalie, aleluia, meu Deus do céu, que carregam um sorriso por fora para disfarçar uma dor que carregam dentro. E eu preciso de um homem cheio do Espírito para dar um abraço no irmão Mário. Em nome do Senhor Jesus. Isso, presbítero Douglas. Isso. Canturimi, Canamauê, Calabatácia. O céu te abraça também, homem. Oh glória, tem refrigério a caminho da tua vida agora. Ó, isso. Arabanto, Soquemene, Canamauê. Rapatacarabassube de candarabauê calabadácia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Agora eu preciso de uma outra moça aqui cheia do Espírito para abaixar essa moça aqui de preto aqui. Vai lá, missionária Nathalie, por favor. Aquela moça de preto ali. Isso, missionária, isso. O céu está a caminho da tua vida agora, filha. Ó, isso. Isso, abraça ela, missionária Nathalie. Porque Deus me mostra uma ferida que ainda sangra dentro dela. Deus mostra uma ferida que ainda não foi estancada. Mas esse abraço que você está recebendo agora é um abraço que você busca há muito tempo. É um abraço de um pai. E hoje o pai te abraça. O pai protege, o pai cuida. Isso, eu estou sentindo Deus aqui. Cantorimi, Canamauê, Calabata. Nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Eu estou finalizando, irmãos. Missionária Nathalie, no que depender de Jesus, o coveiro não trabalha. Sabe por quê, missionária Nathalie? A Bíblia diz, e isso é para quem gosta de Bíblia, a Bíblia nos ensina que o cemitério ficava para fora da cidade. E Jesus, ele vai ressuscitar o menino dentro da cidade. Tem uma lição muito importante aqui para a gente. Jesus não ressuscita o menino fora. Jesus ressuscita o menino dentro. Como assim? Aonde todo mundo dizia que você não ia conseguir.
aonde todo mundo dizia que ia ter divórcio, aonde todo mundo dizia que você não ia chegar, naquele mesmo lugar aonde falaram mal de você, isso é lá mesmo, aonde traíram você, é no mesmo bairro, é na mesma rua, é na mesma casa que Jesus vai começar a escrever uma nova história. Tem alguém olhando e dizendo, está dentro do caixão, não canta mais, não prega mais. E quem fala isso de você é porque não conhece o Deus de Ageu 2:9. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Vai ser feliz sim, vai voltar a sorrir sim. Deus vai escrever uma nova história, aonde tudo deu errado, aonde nada deu certo, é nesse mesmo lugar que Deus vai começar a escrever uma nova história. Se tem alguém que acredita nisso, abre a tua boca e adora o nome de Jesus. Aí Jesus ressuscita o menino dentro. Sabe por quê, missionária Nathalie? As nossas maiores lutas não é fora, é dentro. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E muitas das vezes nós não perdemos fora, porque quando a luta é pelo lado de fora, a gente dá um jeito, a gente se vira. E quando a luta é dentro? Porque quando a luta é dentro, ninguém vê. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, lutando com ela mesma, sem ninguém saber, sangrando por dentro. Parece com a história de alguém aqui, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Mas nem tudo está perdido. Rompa os seus traumas, rompa as suas dores, rompa as suas decepções e vá tocar no Mestre. Vai tocar no Mestre. Nós já dizemos aqui que nós estamos debaixo de uma palavra, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Rompa o teu trauma, rompa a tua dor, toque no Mestre. Olha ele aí, ó. Isso, toque no Mestre. Toque no Mestre. Aí, na história da viúva, eu não posso esquecer dos coveiros. Porque os coveiros são aqueles, missionária Nathalie, que abrem a cova só esperando a gente chegar lá para jogar terra em cima. Aleluia. Tem alguém fazendo figuinha para você parar. Aleluia. Tem alguém, aleluia, fazendo figuinha para você olhar para trás, para você desistir. Tem alguém, aleluia, com a cova aberta, esperando só você chegar, com a pá cheia de terra, para jogar terra em cima. E agora eu imagino, varão, os coveiros se perguntando um para o outro, ué, o defunto não chega, está atrasado. Aleluia, louvado seja Deus. Missionária Nathalie, trazendo para o nosso dia de hoje, ué, ainda está junto? Não teve divórcio? Ué, ainda está de pé? Não estava doente? Aleluia. Ué, ainda está cantando? Não está vivendo uma solidão? Louvado seja Deus. Isso é a realidade dos coveiros. Porque a realidade dos coveiros é essa, missionária Nathalie. Viver da morte de alguém. Porque tem pessoa que só sabe aplaudir quando alguém cai. Eu vou continuar falando, eu sei que ninguém vai dar glória. Tem pessoas que só sabem sorrir quando alguém escorrega. Aleluia. E eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quem é você? Quando o seu irmão cai, ou quando o seu irmão erra? Você é aquele que aponta o dedo, ou você é aquele que estende as mãos? Lá na cidade de Naim, a Bíblia diz que toda a circunviança ficou sabendo do milagre. Mas os coveiros ainda estão esperando o defunto chegar. Aleluia.
E eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Cuidado com o espírito de Saul. Ele quer te ver bem, mas nunca melhor do que ele. Eu vou repetir para ficar gravado no teu coração. Cuidado com o espírito de Saul. Ele até quer te ver bem, mas nunca melhor do que ele. E eu me perguntei, missionária Nathalie, e agora eu estou finalizando de verdade, o porquê Jesus não ressuscitou o menino dentro do túmulo, como fez com Lázaro? Porque todo mundo sabia do sofrimento daquela mulher. Todo mundo sabia o que ela estava passando. Se fosse dentro do túmulo, pouca gente ia ver. Então o milagre daquela mulher tinha que ser público. E para finalizar, eu quero profetizar na vida de alguém aqui. Vai ter muita gente que vai ficar assim, ó, de boca aberta. Ó, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que vai deixar muita gente de boca aberta. Quem acredita nessa palavra? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E para os coveiros, a cova vai ficar aberta, ninguém vai jogar terra em cima, porque Jesus chegou primeiro. Agora olha para o teu irmão, olha para a tua irmã e diga para ele: nem tudo está perdido. Jesus chegou primeiro. Mais forte, nem tudo está perdido. Jesus chegou primeiro. Quem acredita, glorifica o santo nome de Jesus.